Som. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pode abaixar um pouquinho, Rafa, por favor. Aí. Em nome da IAMIR, Igreja Apostólica Ministério Resgate, agradecemos a presença de todas as autoridades, colaboradores, docentes, pais, discentes, familiares e especialmente aos novos formandos do curso básico de Teologia e Formação Pastoral. Uma salva de palmas a eles. Neste momento, convidamos para compor a mesa nossos apóstolos Mauri e Márcia Trevisan. Na sequência, convidamos os professores e pastores, pastor Leandro Paulo Rodrigues e pastora Priscila Paulino Ferreira Rodrigues. Pastor Elias Monteiro, pastora Cleonice Gonçalves Monteiro. Pastora Ida Miriam da Silva. Gostaria de deixar também registrado que a pastora Luciana Cristina Martins Trevisan também realizou atividades junto aos formandos, porém por motivos de distância, não está presente nessa sessão solene. Neste momento, convido o professor, pastor Leandro Paulo Rodrigues, para realizar o seu pronunciamento. Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos, queridos, que alegria, que honra, uma noite muito, muito abençoada. E foi-me dado a incumbência de dar algumas palavras, encorajando, explicando sobre o curso, para que outras pessoas pudessem estar fazendo também. Eu começo a minha fala contando uma historinha para vocês. Essa historinha tem a ver com um acidente de carro, onde o acidente foi muito feio, e uma pessoa passou pelo local, e ela viu o acidente, parou o carro no acostamento, e tentou ajudar. Quando essa pessoa viu que dentro daquele carro amassado, tinha uma pessoa presa entre as ferragens do carro, ela abriu a porta imediatamente, porque ela queria ajudar, e ela pegou o homem, puxou pelos ombros assim, tirou fora do carro, e tentou dar os primeiros socorros, tentando ajudar essa pessoa. Em seguida, chega o resgate, e o homem do resgate disse assim: quem colocou você aqui? Ah, foi essa pessoa aqui que me ajudou. E aí disseram: você não poderia ter tirado ele, porque ele sofreu um acidente grave, e agora ele está de uma forma tão
machucada que você contribuiu para que ele agora não viesse a andar mais, porque quebrou uma série de fraturas nas costas, clavícula, e agora não pode andar mais, porque não tiraram da forma correta de dentro do carro. Essa é uma historinha simples, chula, para demonstrar uma lição. A lição é que até para fazer o bem, até para quem é bem intencionado e quer fazer o bem, é necessário de conhecimento e técnica. Muita gente quer fazer o bem para as pessoas, muita gente quer ajudar pessoas, mas para você, usando essa história, eu quero dizer, você precisa de ter conhecimento para ajudar as pessoas. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E diz que o sacerdote rejeita o conhecimento. Todos nós sabemos que o Senhor nos chamou para ser sacerdotes do Deus Altíssimo. E como sacerdotes e sacerdotisa, nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. E a falta de conhecimento é a razão pela qual muitas pessoas sofrem. O objetivo desse curso, que nós denominamos curso básico de teologia e de formação pastoral, é justamente para agregar conhecimento, é justamente para trazer um conhecimento. Foram meses fazendo esse curso. Queria pedir para o Rafael colocar no telão, para você ter um pouco de entendimento acerca de como foi esse curso. Não sei se já está aí, para vocês terem uma ideia. São matérias da teologia e são matérias pastorais. O curso iniciou dia 18 de junho de 2021 e ele terminou agora no mês de agosto de 2023, e a qual hoje estamos aqui para a formatura. Foram 25 meses aprendendo a palavra de Deus. Aí, ó, são as matérias. Só para você entender, foram 197 horas de teologia. Pode passar o próximo. Foram mais 26 horas de matérias pastorais, dando um total, volta por favor, volta lá, dando um total do curso de pouco mais de 224 horas de curso. Essa foi a carga horária do curso, nos 25 meses. Próximo. Nós temos aí, como foi falado, os professores, da qual nós nos alegramos muito de ter feito parte dessa equipe, e temos aí os colaboradores, apóstolo Mauri, pastor Lucas, pastora Juliana e o pastor André. Então, estes cooperaram conosco com esse curso, um curso que visa trazer conhecimento para os alunos que hoje já são formandos. E, queridos, a gente talvez escute assim: para que estudar? A letra mata, o Espírito vivifica. Talvez você já escutou essa frase: a letra mata, o Espírito vivifica, ou Deus tem pressa, ou a samaritana foi lá e evangelizou e não teve curso nenhum. O gadareno foi liberto por Jesus, e ele foi lá e pregou a palavra e não teve curso nenhum. E talvez essas coisas acabam demonstrando pouca importância no conhecimento de estudar a palavra. Porém, queridos, nós queremos que você seja encorajado a estudar, a buscar a palavra do Senhor, a aprender mais e mais do curso. Por exemplo, se você pensa que a letra mata e o Espírito vivifica, eu quero te dizer que essa é uma forma de dizer que a lei é referida-se na letra e a graça é referida no Espírito. Não está dizendo em momento nenhum que ficar preso a estudar a palavra e a letra vai matar você. Não vai matar você. Você talvez, não sei se você já ouviu dizer que estudar teologia deixa as pessoas frias, que mais importante é ser cheio do Espírito Santo. No entanto, a Bíblia diz
Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 29, Jesus diz assim: errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Todos vocês precisam de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É fundamental. Os alunos aqui puderam agregar conhecimento das Escrituras, e com certeza eles estão com pastores tão cheios do Espírito Santo, que eles também têm o Espírito Santo. Então é necessário, como um avião tem duas asas, a asa do conhecimento da palavra de Deus, ela precisa também da asa do poder de Deus. Inclusive, Jesus, antes de falar para os discípulos que eles receberiam o Espírito Santo, Jesus investiu 3 anos em conhecer a palavra de Deus. Então, eu sei que você também entende que não dá para fazer doutrina em cima de fatos bíblicos que são exceção. O gadareno ir pregar nos dá um exemplo de que todo cristão pode e deve falar de Jesus, mas para cuidar de pessoas, você tem que estudar a palavra. Usar a samaritana como exemplo de uma grande evangelista está correto, mas a samaritana não foi pastora, a samaritana não cuidou de vidas, ela levou o evangelho, e isso todos vocês precisam. Mas para cuidar de pessoas, tem que estudar a palavra. Para cuidar de pessoas, tem que conhecer. Aliás, tudo que se faz nessa terra tem que estudar. Eu teria vergonha de fazer uma pergunta, porque eu sei da resposta, mas eu vou fazer a pergunta para vocês. Por um acaso, alguém aqui tem coragem de entrar para andar de avião com uma pessoa que não estudou para ser piloto de avião? Tem alguém que tem coragem de falar, vamos entrar, e tem alguém que tem coragem? Acredito que não. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Tem alguém aqui que tem coragem de fazer uma cirurgia do coração com alguém que não estudou medicina? Também não. Alguém vai dizer assim, eu tenho uma segunda proposta. E se você sabe que alguém ficou a vida inteira vendo um homem, um médico, fazer a cirurgia do coração, e aí essa pessoa que ficou do lado, ele resolve amanhã fazer a primeira cirurgia dele, não estudou, não foi para a faculdade, não aprendeu, mas ele estava lá, disponível do lado do médico. Você arriscaria ser o primeiro paciente a fazer a cirurgia do coração com esse homem que estava do lado? E eu acredito que você também não arriscaria. Se fazer uma cirurgia do coração, as pessoas não têm coragem, se não for um bom médico, por que as pessoas têm coragem de estar em uma igreja onde o pastor não estudou? Se o médico salva vidas, esses alunos que hoje estão se formando, foram preparados para cuidar de vidas, e a função deles é tão importante quanto ou mais do que é de um médico e do que é de um piloto de avião, porque eles vão conduzir vidas para o céu, eles vão salvar vidas. Então a função de vocês, a vocação de vocês é de alto nível. Vocês ergam a cabeça de vocês, há uma vocação muito bonita na vida de vocês. Vocês adquiriram conhecimento e são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Todos os grandes homens de Deus da Bíblia foram homens de grandes conhecimentos. Paulo era um homem que estudou muito. Isaías, até o capítulo 6, já era profeta, já era estudado, e depois que ele teve a experiência do Espírito Santo, do Espírito de Deus, de ver a presença de Deus. O que dizer de Timóteo, que foi pastor jovem, como muitos aqui são jovens, mas ele aprendeu com um líder chamado Paulo. Todos os grandes líderes não foram aventureiros, todos os grandes líderes não tinham apenas o Espírito, mas tinham o conhecimento da palavra de Deus. Inclusive, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu louvo a Deus por cada um de vocês, desde a Bíblia, do início, as escolas de profeta, escola de sacerdote, escola de discípulo, sempre foi alvo maravilhoso. Até porque pegar alguém e colocar numa função pastoral sem ter estudado,
poderíamos cair no erro de Satanás, que a gente diz, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente prega, que quando a gente coloca uma pessoa muito nova para fazer uma função, ela pode cair com o orgulho, que foi o que fez o Satanás, que caiu no pecado do orgulho. Então estudar é importante, estudar é fundamental. E a família de vocês, com certeza agora nesse momento, estão muito orgulhosos, no bom sentido dessa palavra de vocês. Há uma vocação na vida de vocês. Vocês não caminharam esses 25 meses à toa. Há um chamado de Deus para vocês. E quando nós olhamos pessoas lá fora com vocações para médico ou para qualquer outra profissão, as famílias se orgulham, e hoje a sua família orgulha de você. Eu tenho certeza disso. Com certeza essa chamada de Deus, que só está começando. Deus tem muito a fazer, Deus tem muito a derramar, Deus tem muito a fazer através da vida de vocês. E a sua família sabe que vocês foram separados por Deus, vocês foram escolhidos por Deus. Muitas vezes nem dá tempo de vocês darem tempo para a família de vocês, só que eles sabem que foi o próprio Deus, que vocês foram escolhidos do Senhor. E eu faço destas as minhas palavras. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por esse privilégio. Segundo, eu gostaria de agradecer a Miss Universo, que é a minha esposa. Terceiro, eu gostaria de agradecer o meu pastor e a minha pastora, porque esse curso tomou essa proporção com base numa conversa que o meu pastor me pediu. Leandro, gostaria que você me ajudasse nisso. Se ele não tivesse me chamado, ele foi um instrumento de Deus. Então gostaria de agradecer meu pastor e minha pastora. Gostaria de agradecer aos apóstolos que selaram esse início dessa conversa que eu tive com os meus pastores, apóstolo Mauri e apóstola Márcia. Agradecer vocês. E gostaria de agradecer aos meus queridos amigos, parceiros, pastores, professores, que foram até Rio Preto, que passamos momentos juntos. Gostaria de agradecer a todos os alunos que ficaram conosco durante estes meses, e gostaria de agradecer a todos vocês. A próxima turma tem data para começar, vai ser dia 6 de outubro, daqui 30 dias. Nós, aliás, já estamos com a segunda turma em andamento. A que vai começar será a terceira turma. E alguém me perguntou, vai ser um curso de formação pastoral? Antes que você fique preocupado dizendo, eu não tenho chamado para ser pastor, então eu não vou fazer esse curso. E eu quero te dizer, não. A próxima turma será um curso de teologia. Você vai fazer esse curso de teologia. Se você, terminando o curso de teologia, tem um chamado para fazer a parte pastoral, aí você vai fazer o módulo do pastor, a parte depois. Então você que gostaria de conhecer mais da palavra de Deus, você pode procurar o seu pastor, e dia 6 começa a próxima turma online também. Muito obrigado a todos por este momento. Gostaríamos de agradecer ao pastor Leandro Paulo Rodrigues pelo seu pronunciamento. Em seguida, e dando continuidade à nossa sessão solene, os formandos receberão das mãos do apóstolo Mauri Trevisan o certificado de colação de grau. Gostaríamos de convidar então para receber o seu certificado Ailton de Souza Viana. Uma salva de palmas. Ô Rafa, pode soltar a música de fundo.
Alessandro Rodrigo Cardoso. Ana Paula Rodrigues Pereira. André Luiz da Costa Pereira. Aparecida Garuzzi de Jesus. Parabéns, Deus abençoe. Ariane Stephanie Cardoso Croce. Bruno Bento Sobrinho. Gostaria de deixar registrado que a Camila Juliano Marçom Coutre, ela não compareceu por motivos de estar com o filho bebezinho, e quem então será o responsável por entregar o certificado a ela vai ser o Rodrigo Cubo Coutre, ok? Posteriormente. Delvani de Jesus Ribeiro Viana. Diego Silva de Aguiar. Dulcelina de Jesus Anastácio Malpica. Isso. Edneia Marques da Silva Pinto. Eliane Silva de Moraes. Pode, ok.
Parabéns, Deus abençoe. Fernando Ricardo Dório. Pode até o apóstolo, por favor. Franciele Regina Albertino dos Santos. Geraldino Bittencourt Nunes. Gisele Cristina de Andrade Santos de Aguiar. Grace Kelly dos Anjos Silva. Henrique Augusto dos Santos. Jéssica da Silva de Carvalho. Josilene Terezinha Zanerato Luciano. Júlio César da Silva. Kelvin Samuel Rodrigues. Leonardo Crote Cortesia Garcia. Luiz Henrique Pereira Pinto. Maderli Panin Caianello. Maria Aparecida Batista. Maria Laurinda Garcia Martinez. Mauri de Souza Silva. Parabéns, queridão. Deus abençoe, viu? Patrícia da Silva. Renata Stanley de Carvalho Crispim. Rodrigo Celso de Assis Pinto.
Rodrigo Gazola Caianello. Rodrigo Cubo Coutri. Rosângela Valentim. Sandra Lígia Martins da Silva. Sônia Maria Tuller Nunes. Suzimeire Celestina dos Santos. Vanessa Maria Pestillo Pinto. Verônica Lisboa Cardoso. Washington Damião Bianchi. Gostaríamos de deixar registrado também que algumas pessoas de Olímpia 2 não estiveram presentes. Cristiane de Souza Costa, Elaine Silva do Nascimento Junqueira, Jefferson Junqueira Mesquita, também concluíram o curso, e o pastor Nelson, salvo engano, é de Olímpia 2 e ficará responsável pela entrega. Também como concluinte nós tivemos Márcio Alves de Freitas, Rosângela Maria Rodrigues de Freitas, que são de Nova Mutum. Parabéns a todos os formandos. Já vão tirar a foto ali para a gente poder dar sequência. Em seguida, e para encerramento desta sessão solene, gostaria de convidar o apóstolo Mauri Trevisan para realizar o seu pronunciamento e realizar também uma oração. Eu queria, por favor, cadê o pastor Leandro? Pastor Leandro, eu queria a tua presença aqui. Priscila, por favor, aqui. Aqui bem pertinho. Amados, você com certeza conhece a qualidade do perfume francês, que é pequenininho e é muito bom. Já entendeu, né? Esse homem é um gigante. Priscila, olha, mulher maravilhosa. Eles conduziram de uma forma sábia, espiritualmente correta, foram professores de excelência. Vocês que concordam com isso, dão glória a Deus aí. Que beleza. Eu quero agradecer o esforço
o empenho e vocês terem me aturado também, porque eu dei trabalho para vocês. Eu peço perdão pelas dificuldades, por professores nossos também que atrasaram o vídeo e coisas assim. Você cobrava de mim, eu cobrava deles, mas vocês foram gigantes, vocês foram ferramentas preciosas nas mãos do Senhor. Eu queria que vocês aplaudissem eles. Bem. Pode sentar, obrigado. Aos professores que estão aqui e os que não estão, a nossa gratidão. Como vocês foram preciosos, como nós recebemos elogios de vocês pelo trabalho, pelo esforço, pelas aulas, pelo ensino. Amém? Agora escutem bem. Eu peço permissão para o nosso amado Leandro, que eu vou pegar uma carona na fala dele. Ele disse de um médico cardiologista que sabe fazer cirurgia e tem alguém observando, aprendendo. Ele falou de um piloto de avião que foi formado pela FAB em aeronáutica, fez o ITA, ele sabe muito bem pilotar um avião e tem alguém observando. Mas observe, e ele comparou sabiamente, da mesma forma que um pastor com conhecimento e um pastor sem conhecimento. Mas agora eu faço uma pergunta para os senhores, porque ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou: você voaria com esse piloto que não fez curso nenhum? Você faria cirurgia cardíaca com um médico que não é médico, que só assistiu? Com certeza você diria não. Da mesma forma, eu pergunto para os senhores: que valor teria um médico cardiologista, formado em Harvard, pós-graduado em aluno do Zerbini, coisa assim, e de repente ele nunca fez cirurgia nenhuma? Imaginem um piloto que fez todos os testes, exames, passou em primeiro lugar na aeronáutica e de repente nunca voou, deixou de pilotar, não tem experiência nenhuma, só teórico. E da mesma forma que sabiamente o pastor Leandro comparou um pastor que sem conhecimento, eu diria: o que adianta um médico especialista que não faz cirurgia, e ele foi formado em cirurgião, um piloto especializado que não voa, ou um pastor que não pastoreia? Então, amados, eu estou olhando bem de perto, eu tenho memória fotográfica, eu quero guardar na minha imaginação, no meu subconsciente, o rostinho de cada um dos senhores. Estou olhando bem dentro dos olhos de cada um e quero desafiá-los a fazer grandes coisas, grandes coisas. Esse diploma, essa festa, esse certificado, os ensinos desses professores, do pastor Leandro, é só um começo. O curso, na verdade, começa agora. Jesus disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Isso está em Mateus 10, versículo 8. Mas também em Marcos 16, 17, os senhores conhecem esses sinais. Acompanhem os senhores que creem, que fizeram o curso. Em meu nome expelirão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. Se imporem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Isso é para os senhores que estão com cartucho na mão, que tem conhecimento e que tem unção no coração. É para agora. Hoje de manhã falamos de João 14, 12. Não tem versículo que faz maior desafio para os senhores do que João 14, 12, onde Jesus disse: em verdade vos digo, formandos, se vocês creem em mim, vocês podem fazer as mesmas coisas que eu faço, e outras maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei. Amados, isso abre portas, isso é um universo, isso são promessas do Senhor para os senhores. Vocês têm conhecimento, professores de excelência, uma igreja que os ama
e tem as promessas do Senhor para serem cumpridas. O desafio é grande. O curso começa hoje. Eu gostaria que o senhor ficasse de pé, que eu quero abençoá-los. Queria que a Márcia ficasse aqui comigo, por favor. Igreja, se você puder, mesmo sentado, levantar tuas mãos abençoadores e abençoá-los, porque aqui começa grandes mestres, grandes homens, grandes mulheres. Às vezes não são pastores, mas podem ser vereadores, deputados, prefeitos, senadores, grandes diretores de escola, não sabemos, mas a palavra de Deus vai ser semeada em qualquer das circunstâncias. Você pode fechar os olhos um pouquinho, se quiserem. Obrigado, Senhor, por essa equipe que é tua, formando que são teus, teu Santo Espírito que convenceu, Senhor, e nós te louvamos, te adoramos, declaramos que o Senhor reina, declaramos, Senhor Deus, que aqui tem um potencial grande de transformar vidas, de dar exemplos, conhecimentos de sabedoria, que o Senhor derrame dons e talentos, que o sobrenatural esteja sobre eles. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela certeza que aqui, Senhor Deus, tem mestres, tem homens de Deus, tem profetas, tem pastores, tem mestres, tem evangelistas, mas também tem homens públicos, Senhor, tem professores, tem homens de empresa, quem sabe, Senhor Deus, industriais, empresários, grandes representantes da sociedade brasileira, que com certeza, Senhor Deus, testemunharão a tua grandeza. E nós, como pastores, apóstolos, mestres, servos, estamos abençoando eles, abençoando a família, abençoando o futuro, profetizando o êxito, a eficiência, a sabedoria que vem de ti. E nós abençoamos também os professores, abençoamos o pastor Leandro, pastora Priscila, de tal forma, Senhor Deus, que o próximo curso seja ainda mais rico, melhor, mais evidenciado, Senhor Deus, do que esse. E nós te agradecemos pela certeza que assim será. Levanta aqui, Senhor Deus, um povo teu, Senhor, cheio da tua graça, e que todos possam ver que nessa escola há, Senhor Deus, a tua presença, o teu ensino, o teu Santo Espírito. E nós abençoamos cada um no teu nome, e os que não estão aqui também, Senhor, que estão nos assistindo pela internet, que a bênção do Senhor os atinja eletronicamente onde quer que eles estejam. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Muito obrigado, apóstolo, apóstola. Em seguida, gostaria de convidar os nossos diáconos para entregar uma lembrança aos professores. É uma lembrança singela, porém de coração. Que Deus abençoe, que aumente conhecimento e graça na vida de vocês. Uma salva de palmas aos nossos professores e mestres. Deus abençoe. Dando continuidade à nossa programação do culto, gostaríamos de convidar o pastor Leonardo Trevisan para dar continuidade. Em seguida, já pode ser agora? Pode? O Júnior Torquato, ele solicita aos formados agora que vocês joguem o chapéu no 3. Então junta todo mundo aqui no meio, por favor. Eu vou contar até 3, então, para fazer uma foto bem bonita. Pode juntar mais. Pode se abraçar. E aí, Juninho?
Vou contar até 3, então você joga. Cuidado para não quebrar as lâmpadas, tá? Vamos lá então? 1, 2, 3, parabéns! Deus abençoe! Uma salva de palmas aos nossos formados. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, queridos formandos, vocês podem voltar para os lugares de vocês. Os cooperadores, por favor, tirem as cadeiras aqui da frente. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Meu Deus, olha que benção. Olha que benção. E de quebra agora, nós vamos ter um culto abençoado, amém? Eita glória, Deus vai falar muito com o teu coração. Deus vai falar muito. Agora eu queria pedir por gentileza que todos os formandos, que vocês sentassem. Nós precisamos continuar o nosso culto. Não é momento de estar parabenizando. Depois vocês abraçam, senão vai tumultuar agora, tá bom? Pessoal lá atrás, formandos aí atrás, por gentileza, pega o teu lugar, assenta agora. Depois vocês cumprimentam, por favor, porque nós precisamos dar prosseguimento para o nosso culto, amém? Gostaria do entendimento de vocês. A hora que terminar, aí vai ter bastante tempo para vocês receberem os cumprimentos, abraçar e tudo mais. Mas Deus tem grandes coisas para fazer na noite de hoje. Posso ouvir um amém? Existe uma expectativa no teu coração, sim ou não? Glória a Deus. Então fique em pé, por gentileza. Ô Nicolas, apaga a luz aí, por favor. Glória a Deus. Se você puder começar a criar um ambiente de adoração neste lugar, querido, começa a dizer palavras de adoração para Ele, amém? Se você puder fechar os seus olhos nessa hora, ore comigo, fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor. A nossa vida, o nosso coração, leve cativo ao Senhor nessa hora. Que os nossos pensamentos, as nossas emoções, estejam presos no Senhor, Pai. Usa-nos para atrair a Tua presença para este lugar. Nós criamos um ambiente de adoração, um altar no qual só o Senhor é exaltado. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós entregamos somente a Ti. Tu és o dono do nosso coração, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um forte aplauso a Ele? Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, por favor. Nós vamos assistir uma dança e Deus vai falar com você através dessa dança, amém?
mais distante. Eu não tenho nada contra você, professor. Mas fizemos isso a noite toda e nada. Tudo bem. Já que pediu.
Aleluia. Glória a Deus. Fabão, vem para cá. Queridos, vou contar um pouquinho a história do Fábio, como tudo surgiu. Fábio é um amado irmão do meu coração que Deus colocou. Tem gente que entra na nossa história, mas tem gente que faz parte do propósito, né? E, meu Deus, parece que eu conheço ele há tanto tempo. Uma aliança, né? Fizemos uma aliança tão linda e é tão recente, mas Deus uniu propósitos assim, de maneira fantástica. Louva a Deus pela vida do Fábio. Mas o Murilo, meu irmão, quando surgiu um 10ª hora, ele falou assim: Léo, você precisa conversar com o Fábio lá de Rio Preto. Assim, Fábio de Rio Preto, quem que é esse doido? Não, eu conheci o cara lá na estância e vai lá. Eu liguei para o Fábio, ele me passou o contato, mandei uma mensagem para o Fábio falou assim: vem aqui, Léo. Tá bom, eu vou. Fui lá na casa dele. Eu estava de jejum, quando eu fiz o outro propósito de jejum, eu estava de jejum. Vem aqui comer uma pizza comigo. Eu falei assim: ó, posso beber água? Eu falei assim: então vem. Aí foi minha mãe e meu pai. E aí, ele recebeu a gente lá na casa dele. Nunca tinha me visto na vida. Abriu as portas da casa dele. Estava ele e a Gabi linda. E aí nós tivemos um tempo de mesa ali preciosíssimo. E ali iniciou uma aliança tão linda. E Deus tem feito tantas coisas maravilhosas em prol do reino, através da vida desse homem. E ali naquela noite, ele contou o testemunho da vida da Gabi, do que Deus fez através da vida dele, do milagre que aconteceu. E eu falei assim: Fábio, você precisa ir para Barretos contar isso lá na nossa igreja. E aprove a Deus que fosse hoje que você estivesse aqui. Você vai presenciar, você vai escutar esse testemunho de um milagre vivo. A Gabi é um milagre vivo. Meu Deus. Então eu queria que você estendesse a tua mão e abençoasse esse grande homem de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar, Deus, pelo privilégio de ter conhecido esse homem. Obrigado, Deus, porque nada acontece por acaso. Obrigado, Deus, porque tudo estava escrito nos teus livros. Cada caminho nosso, Deus, foi determinado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor levantou o Fábio na força do teu poder, Pai. Obrigado, Deus, que o Senhor tem sustentado ele, o Senhor tem dado provisão, o Senhor tem dado visão, o Senhor tem dado estratégias, Pai. E é um homem que tem fluído de acordo com o teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Deus, toma ele agora, se aposse dele agora, Espírito Santo, que não seja ele falando, que ele se esvazie de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, transborde através da vida dele, Pai, que venha unção, glória, sabedoria, poder, ousadia, em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo fale através da boca dele, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Crianças, venham aqui para frente, que vocês vão ter cultinho. Todas as crianças, venham aqui para frente, por favor, as professoras. Quem que é? Tia Karen ali? Vamos rapidinho, crianças. Glória a Deus. Aleluia. Começa a brotar a criança assim, ó. Parece que não tem, né? Aí você chama, vai. Estenda a tua mão para cá, vamos abençoar essas crianças. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós queremos profetizar que essas crianças já são o presente da igreja brasileira. Então, em nome de Jesus, Deus,
que venha um mover de glória, poder, unção sobrenatural sobre o culto dessas crianças, Pai. Se mova as águas ali na Yamir Kids, usa a vida dessas professoras com ousadia, poder e autoridade, em nome de Jesus, e que sementes preciosas sejam plantadas nesses corações, para a honra e glória do Teu santo nome, amém. Amém? Bom culto, crianças. Glória a Deus. Pessoal, agora eu queria que vocês sentassem. Pessoal que está aí atrás batendo papo, por favor, pega a água rapidinho e vai para o teu lugar. Não quero ninguém andando nessa igreja. Vou esperar todo mundo sentar. Se você está em pé, por gentileza, sente-se. Escuta, Deus se move através da vida do Fábio. E eu quero que você acredite nisso. É um homem repleto da presença de Deus. É um homem que tem sido ferramenta de Deus, tem ajudado o reino, tem prosperado, tem sido uma grande bênção. É parceiro nosso num 10ª hora, está aliançado comigo até o tutano. A hora que eu falei para ele de um 10ª hora, ele falou assim: Léo, você está doido. Você vai fazer um evento dessa magnitude de graça? Você está doido. Falei assim, vai ser. E ele está aliançado comigo. Então, é um homem de Deus. Escute aquilo que Deus vai falar através da boca desse homem, amém? Paz, boa noite, gente. E aí, tudo bem? Quero agradecer ao Léo, apóstolo Mauri, esposa, toda a igreja, a oportunidade de eu estar aqui, né? E queria principalmente que os formandos, né, os futuros pastores aqui, agora presentes pastores, né, se inspirassem na fé deles. Porque para me chamar para pregar aqui um dia igual hoje, tem que ter muita fé. Então, realmente, que vocês exerçam essa fé todos os dias da vida de vocês, viu? Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra poder estar aqui partilhando desse dia hoje com vocês. Realmente, nós temos uma aliança de amor, uma aliança de alegria, e eu tenho visto a cada dia Deus se mover através da vida do Léo, do apóstolo Mauri e de toda a liderança dessa igreja. Eu tenho visto milagres todos os dias acontecerem. Para explicar um pouquinho da minha história, hoje a maior parte do meu tempo ele é dedicado realmente à obra de Deus, ao reino. A gente tem investido muito no reino e tem visto os frutos disso, porque Deus dá semente ao que semeia, né? Então, quanto mais você entrega a Deus, mais Ele dá a você, porque Deus não precisa do seu dinheiro, Ele só quer o seu coração. E quando seu coração é dele, tudo o que Ele faz é por Ele mesmo, porque você se torna Ele, né? Então, nós precisamos realmente de entender isso, né? E fazer. E o Léo tem feito isso de uma maneira excepcional em relação a uma 10ª hora. E eu sou muito grato a isso, de poder ter a honra de estar participando e de estar aqui hoje com vocês. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acreditam que toda promessa de Deus se cumpre? Mas vocês têm certeza que toda promessa de Deus se cumpre? Mas e quando você sai da promessa, como é que faz? Fala para mim uma coisa. Se Maria não tivesse aceitado gerar Jesus, Jesus teria nascido? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Oi? Porque na verdade, a promessa era para José.
E se Maria não aceitasse, Deus colocaria outra pessoa, né? Porque era um filho descendente da casa de Davi, né? Um rebento de Jessé. Então nós precisamos entender que toda promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida quando você se colocar dentro dela. Eu estava vendo um pedacinho do culto no YouTube e o Léo falou sobre a questão de estar dentro de um ônibus para São Paulo, mas quando você desce antes. Muitas vezes nós estamos no lugar certo, mas na direção errada, ou no lugar certo na hora errada, né? Então nós precisamos de entender isso e de viver isso. A gente cresceu escutando que para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, é muito legal, porque Jesus fala que ainda que você morra, se crer você vai viver. Ué, mas todo mundo fala que não tem jeito. Então como que funciona isso, né? E aí a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai vendo que Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, né? A viúva, o filho da viúva, né? Também ressuscitou. E aí, só que todo mundo então fala, por que a gente passa a vida toda falando, né? Que para tudo tem jeito, menos para a morte. E eu queria contar então um pouquinho da minha história para vocês. Em 2017, eu estava numa situação de separação com a minha esposa, né? Porque todos nós aqui temos problemas, né? E eu estava num momento de separação realmente, e nós temos a nossa casa e nós temos um apartamento lá no centro da cidade, mobiliado e tal. Então, a gente passava tempo nessa casa nossa, que é na rodovia, e dias passava nesse apartamento. E nós nos separamos, minha esposa foi para esse apartamento e eu fiquei em casa com as crianças. E logo que isso aconteceu, na semana que aconteceu, eu recebi uma mensagem no meu celular. Se você ama a sua família, liga nesse número, de um número que eu nunca tinha visto. 2h da manhã, de sexta para sábado. Não aguentava ver a hora de chegar, né? Sábado. Peguei, liguei cedinho. Quem fala? Ademir. Oi, Ademir, é Fábio que está falando. Pediram para eu ligar nesse número. Ele falou, me encontra 2h nesse endereço. Falei, beleza. Peguei, montei no carro, fui lá 2h. Encostei meu carro, o cara chegou, um cara novo, bacana. Falei, e aí? Ele falou, cara, quero te abençoar, vou te dar um presente. Ele falou, top, me dá um presente. Ele falou, vou te dar esse material aqui, esse curso. Terça-feira vem fazer esse curso comigo aqui. Esse curso chama Homem de Honra. Peguei o material, fui para minha casa, me tranquei no meu quarto, abri o livro, primeiro capítulo, paternidade. E eu sempre achei que eu era um cara muito forte. Por quê? Porque eu parei de estudar na 6ª série, meu pai tinha uma condição legal, quebrou, eu falei, eu não quero essa vida aqui, e eu fui trabalhar. E já comecei a trabalhar, e já montei minha primeira loja, e fui prosperando, e as coisas acontecendo. E eu fui vencendo na vida, e cada vez Deus fazendo mais, e eu investindo no reino, e as coisas foram acontecendo. E eu peguei, e eu negligenciei a família, nesse ponto. E isso estava custando meu casamento, né? Sendo que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E quando eu li aquele primeiro capítulo, eu peguei o telefone, na hora que eu terminei, eu chorei muito. Eu liguei para cada um dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, e falei, olha, eu quero vocês em casa o mais rápido possível. Foram para casa, sentamos numa hamburgueria, pedi um hambúrguer, eles pediram também. E lá eu chorei, pedi perdão a cada um deles e falei, o pai vai resolver o que ele fez. E terminamos, fomos embora, eles me consolaram. No outro dia cedo, cada um foi para um lado. Você está separado da mulher, você quer dar conforto para ele, você quer dar tranquilidade,
quer dar liberdade, coisa que a gente não deve, né? Mas foi um para cada lado. Quando deu 4 e pouco da tarde, eu peguei o telefone, liguei para cada um deles e falei: olha, todo mundo em casa, que nós vamos numa igreja diferente hoje. E chegou todo mundo em casa, nos arrumamos, montamos no carro e fomos nessa igreja diferente aí, que é a igreja do cara que me deu o material do livro, do curso. Chegando na igreja, a igreja coalhada, lotada, carro para todo lado. Fiz igual eu fiz hoje, assim, eu joguei meu carro na frente de uma garagem aí, e peguei e entrei, e a igreja cheia, tudo as paredes pretas da igreja, não via nada, e o crente é muito bom, já foram me recebendo, abrindo as portas, já arrumaram um lugar lá para mim, sentei, eu e os 3 filhos. Como eu faço de costume, me ajoelhei, rosto no assento da cadeira, e fui falar com Deus. Quando eu me levanto, está sentado no banco da frente dessa igreja, nesse dia, a minha mulher e o meu sogro. Também nunca eu tinha ido nessa igreja. Abraçados com meus filhos. Aí, para bom entendedor, um pinga-letra, né? Falei, bom, caiu na rede, né? Vamos resolver agora tudo que tem que ser resolvido. Cheguei perto, ela falou, você nem vem. E aí, e eu fiquei piano lá, e as coisas foram acontecendo. Na outra semana, eu já entendi o que Deus queria me mostrar, e quem tinha errado era eu, então eu precisava de consertar. Monte todo dia. Aí comecei a fazer uma campanha na minha outra igreja na terça, uma campanha em outra igreja na quinta, e nessa igreja no domingo. Então quer dizer, e o curso na quarta. Fiquei aquele crente piano, top de linha mesmo, 4.1, 8 cilindros. Aí peguei e firme, buscando, foi quando eu recebi uma promessa. Na primeira quinta-feira que eu entrei nessa igreja, que eu também não tinha ido, para congregar, estava tendo um evento e desceu um baixinho e falou assim, eu quero a tua família em cima do altar, testemunhando o que eu vou fazer na vida de vocês. Muitos não vão entender, mas todos vão querer conhecer o Deus que você serve. Eu já arrepiei todo, segurei. Domingo fui para a igreja. No domingo, quando eu fui na igreja, minha mulher já estava sentada ali, nós 3 aqui e eu aqui, só que ela não conversava comigo ainda. De repente foi um menino cantar lá, chama Joabe. Esse menino desceu do palco, do altar, começou a bater em mim e falar assim, eu quero a tua família em cima do altar, testemunhando o que eu vou fazer na vida de vocês. Muitos não vão entender, mas todos vão querer conhecer o Deus que você serve. E aquilo começou a mover uma loucura dentro da igreja. E por mais 3 vezes eu recebi a mesma promessa. Nesse dia, se não me engano era dia 14 de setembro de 2017, eu comecei a jejuar pelo nascimento de um filho, porque minha esposa estava em menopausa, não podia ter filhos mais. E eu falei isso para ela. Nesse dia ela falou assim, você nunca mais coloca a mão em mim. Eu falei, você vai ter um filho meu, nem que se eu não colocar a mão em você, mas você vai ter um filho meu. Ela deu risada, aquela risada de deboche, que mulher sabe dar, né? Vocês são top de linha. Aí, pensa um bicho debochado, né? E ainda mais quando o homem está sofrendo aí, que vocês pisam no peão mesmo, destrói o cara. Vocês vão tudo para o inferno se vocês fazerem isso aí, ó. E aí, bate, mas bate pouco. E aí, a coisa foi se desenrolando. Até que um dia, ela aceitou sair para jantar comigo. E o dia que ela aceitou sair para jantar comigo, Deus me deu uma inspiração e eu falei, cara, hoje eu vou fazer um negócio diferente. Fui lá na minha casa, peguei uma mantinha bonita que eu tinha trazido da Turquia com ela,
porta-retrato, velhinha, flor, passei na floricultura, ajeitei o meio de campo, enchi o porta-mala do carro, peguei um tênisinho branco, coloquei lá dentro, falei, ó, tô te pegando. Peguei o carro do meu filho e encostei o carro, ela desceu inteirinha de branco, era sexta-feira, parecia uma noiva assim, inteirinha, ou um despacho, porque estava sapato branco, tudo branco, coisa mais linda do mundo. E aí, fomos para o monte. Falei para ela, vou te levar num lugar diferente. Fomos para o monte. E aí cheguei no monte, montei, falei, ó, fica aqui no carro, montei a coxa no chão, acendi as velhinhas, atrás de um montinho assim, os caras falaram, viu a mulher descer de branco mesmo? Eu falei, agora vai acontecer o negócio aí, né? E aí, descemos, coloquei o tênis no pé dela, e aí começamos a orar, ia ter um momento realmente de comunhão, onde ela se permitiu, e eu tomei a atitude de um sacerdote, de levar a minha mulher a Deus, né, de levar a minha família a Deus, né, porque o dever do homem dentro de casa é de ser o sacerdote, é de trazer Deus para a família, e levar a família até Deus. Esse é o nosso dever, de blindar, que muitas vezes nós erramos, né, erramos, reconhecemos e erramos de novo, e reconhecemos e erramos de novo, né? Então a gente tem que sempre estar muito alerta em relação a isso. E durante esse tempo que nós estávamos lá, um vulto bem de longe, eu não sei quem tem experiência com monte aqui, é algo maravilhoso, eu cheguei a fazer 700 dias de monte consecutivos, eu viajava e voltava antes da meia-noite para poder ir para o monte, todos os dias eu fazia isso aí. E um cara bem de longe começou a pular e gritar, mulher, volta para tua casa, sou eu o teu Deus que estou mandando. Falei, ó, é para você lá. Falou, você pagou o cara para fazer isso aí. Mulher, volta para tua casa, sou eu o teu Deus que estou... Falei, ó, é para você lá, você pagou o cara para fazer isso aí. Juro que ela falou isso para mim. E aí, de repente, terminamos lá de orar, vamos jantar? Vamos, montamos no carro. Quando nós montamos no carro, o carro começou a estralar as travas, e piscar a luz. Ela falou, Fábio, o Fabinho pega a rodovia com esse carro, como que você deixa ele andar com o carro desse jeito? Eu falei, o carro está desligado, a chave está na minha mão. Aí, ela entendeu que era Deus falando. Toda vez eu conto, e eu me arrepio inteiro, porque só quem busca essa intimidade com Deus, busca viver isso, entende. Por isso que a palavra diz que tudo é possível ao que crê, e que se creres verás a glória de Deus, né? E aí, na hora que nós entramos no carro e ela entendeu isso, eu falei, olha, agora que você viu isso, olha aquele Corsinha branco ali, ele vai começar a pular aquele carro. E todos os dias eu estava no monte orando e tinha uma mãe dentro daquele carro orando, e de repente o carro começava a mexer. Eu falei, ali naquele parte fechada ali atrás, é onde acontece lá onde o bicho pega, na mata fechada. Eu falei, eu quero ir lá. Eu falei, então, você tem certeza? Quero. Eu falei, então vamos lá. Puxei o arame farpado, a mulher de branco passou por baixo lá da cerca, e fomos andando. E aí, já de cara, já deu cara com o rosto no pó, graveto estralando, e o pau quebrando. E ela foi batizada no Espírito Santo nesse momento. E foi algo tão lindo, tão sublime, tão maravilhoso, que realmente parecia um anjo cantando, ela orando. E ela foi desenrolando e orando em línguas, orando, orando. E nós andamos em todo aquele lugar, e aí as pessoas vieram orar por nós. Foi muito maravilhoso. Nós entramos no carro, saímos do monte, que é lá no final da Avenida Vetorazzo, é bem longe. Nós andamos uns 12 quilômetros até o bombeiro, e ela continuou orando apagada. Quando nós passamos o bombeiro, ela acordou, ela falou, o que aconteceu? E aí eu expliquei o que aconteceu, ela ficou muito emocionada, ficou muito feliz, e a partir de então nós começamos a reconstruir o nosso casamento, né? De uma maneira muito bacana, mas com muita luta ainda. Até que virou o ano, e em fevereiro de 2018, nós saímos de férias, eu e ela, nós fomos para a República Dominicana,
tiramos férias, porque quando eu estaria voltando, quando eu estivesse voltando, eu ia para a China, porque eu trabalhava com importação também, e voltando da China, enquanto chegava a mercadoria, a gente levava as crianças para fazer uma viagem da família toda. E quando nós chegamos numa quinta-feira, no sábado, dia 17 de fevereiro de 2018, a minha filhinha mais nova, a Gabi, ela ainda é muito manhosa. E ela entrou na loja e falou assim para os meus funcionários: hoje eu vou ganhar um celular, vocês vão ver. E saiu falando para todo mundo: hoje eu vou ganhar um celular, vocês vão ver. E aí ela chegou em mim e falou assim: pai, me dá um celular? Eu falei: não. Teu aniversário em abril eu te dou. Pai, me dá um celular? Não. Teu aniversário em abril eu te dou. Pai, me dá? Não dou. E aí começou a fazer birra, e brigar, e o pau quebrar, e chorar, e espernear. Deixei lá. Saí, passei na loja da Fernanda, fui almoçar com ela. Falei: nossa, a Gabi hoje está dando um trabalho que dá até medo. Está enchendo o saco, que é um celular. Falou: se você der, você já sabe, né? E eu, com medo de apanhar, falei: não vou dar não. E aí, voltei para a loja, a Gabi estava no chão, atrás do caixa, assim, é bem grande a nossa loja. E aí eu peguei e falei: você quer um celular mesmo? Quero. Falei: meti a mão no bolso, arranquei 50 e falei: vem trabalhar todo dia, vai pegar 50 por dia e você compra o celular. Ela guardou o dinheiro e continuou jogada lá. Mas guardou o dinheiro. Nós fechamos a loja, ela não levantava. E aí meu filho, o Fabinho, pegou ela no colo e levou ela para o carro. No que ele estava levando para o carro, eu falei: pega o celular da Delinha. Aí a Delinha, uma amiga nossa, que tinha um iPhone lá, eu falei: tó esse. Ela falou: não quero usado. É enjoada a menina, né? E aí, peguei e devolvi o celular. Fomos para casa e ela nada. Eu falei: eu vou te ensinar a fazer birra. Mandei ela dentro do carro e fui para o hospital de base. Cheguei no hospital de base, levei ela naquela parte do convênio particular lá em cima. Começaram o atendimento nela, deitaram ela numa maca e olharam os sinais dela. Estava legal? A moça falou: é birra, pai. Eu falei: eu também acho que é. Não, é birra. Só que quando deu 7 e pouco da noite, veio um médico, um cara novo, bacana, e falou assim: pai, eu preciso falar com você. Eu falei: pode falar, doutor. Nisso encostou minha mulher, a Fernanda. Ele falou assim: sua filha teve um AVC gigantesco. Ela perdeu todo o hemisfério esquerdo do cérebro. E eu vou ter que agora levá-la para a sala de cirurgia. Eu vou arrancar o crânio dela. Eu vou tirar o crânio dela. Minha mulher olhou e falou assim: você vai raspar o cabelo da minha filha? Ele falou: não, senhora, a senhora não está entendendo. Eu vou tentar salvar a sua filha. Nisso, foi algo assim que quem é pai sabe, imagina o que é isso. E eu peguei, eu olhei para o médico e falei assim: o senhor já levou alguém para a sala de cirurgia e não precisou de operar? Ele falou: não. Eu falei assim: se acontecer, você vai saber reconhecer? Ele falou: vou. Eu falei: beleza. O senhor acredita em Deus? Ele falou: acredito. Eu falei: ora comigo. Peguei eu, ele e minha mulher, abraçamos. Eu orei, abençoei ele e eu vazei. Área, corri. Quando a gente é criança e você tem algum problema, para quem que você vai chorar? Então, eu fui chorar para o meu pai. Eu fui chorar para o meu pai. Eu saí correndo de dentro daquele hospital. O Ademir, o pastor, estava lá comigo. Ele falou: onde você está indo? Eu falei: eu estou indo para o monte. Ele falou: vamos comigo. Eu falei: não, deixa eu quieto. Ele falou: vamos comigo. Me colocou no carro dele e eu fui esmurrando. Eu tenho o hábito de bater em tudo. E eu batendo naquele Corolla dele zerinho. Pá, Senhor, porque se o Senhor fizer isso para mim, pai, eu preciso. E eu sei que quando eu desci do carro dele,
Eu me rasguei no meio daquela escuridão, daquele monte, e eu gritei: Pai! Pai! O Senhor me prometeu, Pai. O Senhor prometeu a minha família em cima do altar. E quando o Senhor prometeu, nós éramos em 5. Então nós vamos continuar em 5. Porque eu erro, eu falho, eu minto. O Senhor não. Eu lembrei da promessa de Deus. E eu não abri mão dessa promessa. Quando eu voltei para o hospital, eu achei que ia estar tudo bem, que a Gabi ia estar de pé lá, do lado da Fernanda me esperando. Mas a Fernanda estava com o cabelinho dela na mão. Aí ela pegou, me abraçou e falou assim no meu ouvido: mais uma vez, o filho que você está jejuando não vem da minha barriga. É a restituição da vida da Gabi que Deus está trazendo. Só que eu tinha falado para ela que eu não precisaria de me deitar com ela para ela ter um filho meu. E terminou a cirurgia por volta da 1 da manhã. Os 2 médicos saíram todos felizes, dando risada, falaram: a cirurgia foi um sucesso, foi maravilhoso, tal. 2 meninão bonito, bacana, me abraçaram, tal. E aí ela saiu toda enfaixadinha, foi para a ambulância. Minha mulher desceu para a HCM com ela na ambulância, eu desci andando. E quando eu cheguei lá, acabou a cirurgia, já cheguei dando risada, já fazendo festa, já está tudo certo. Entrei, aí a médica que nos recebeu na UTI falou assim: ó, vocês estão muito felizes, viu, gente? As primeiras 72 horas é complicado, hein? Aí eu falei: não, esquece, minha filha tem promessa de Deus na vida dela. Minha filha vai sair daqui andando. E o pessoal não entendia isso, e eu também não entendia. Eu nunca tinha entrado no hospital, a não ser para eles ganharem nenê, ou para minha mulher fazer a revisão, né? E aí eu peguei e naquela situação, né, todo mundo, beleza. Ficamos lá, cedinho, 9 horas da manhã, 8 e pouco, o Lucas, que era o médico dela, passou visita. Falou: príncipe, a Gabi está bombando, cara. Nossa, começa a estimular ela, ela está bem. Meti o joelhinho no chão do lado da maca dela, falei: filha, perdoa o papai, filha. Perdoa o papai, filha. O papai não tinha ideia, filha, que você estava, sabe, desculpa, filha, perdão, não sei o quê, bababá. E ela caindo lágrima assim, sabe, aquela loucura. Na segunda-feira cedo, a primeira coisa que eu mandei fazer, na época o iPhone X era o melhor, eu falei: vai lá e busca um iPhone X para tua irmã. Falei: Fabinho, meu filho, já peguei, já guardei no carrinho da UTI aqui, já larguei lá. Falei: na hora que ela acordar, eu vou largar ela rica, vou dar esse iPhone para ela. Aí, só que na segunda-feira, por volta das 3 da tarde, houve uma movimentação muito grande dentro da UTI, e trocaram o monitor dela. E quando trocaram o monitor dela, que a pique dela, que a pressão intracraniana estava em 48, e a média de uma criança, no máximo, adolescente, é 20, eles desceram com ela para tomo correndo, urgente. E eu fui atrás, eu e a Fernanda. E lá, um médico, o Rodrigo, o neuro, veio em mim e falou assim: pai, tua filha está em cima do muro, eu preciso falar com você. Aí eu peguei e falei assim para ele: eu estou bem, o que você precisa falar comigo? Não, tua filha está em cima do muro, com papel na mão. E eu peguei e falei assim para ele: olha, eu estou bem, volta lá e traz ela para mim. Ele falou: o senhor não está entendendo. Eu falei: quem não está entendendo é você, minha filha tem promessa de Deus, minha filha vai sair daqui andando. Ele falou: deixa eu falar com o senhor uma coisa, eu preciso que o senhor me escute. Eu meti o joelho no chão e comecei a agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus de amor, a tua palavra ela não volta vazia, o Senhor é um Deus de vida, e o teu nome ele é engrandecido com vida, não com morte, Senhor. Então eu te agradeço, meu Pai, porque a tua promessa há de se cumprir, meu Deus. E nisso todo mundo começou a sair de perto, porque ele estava com uma doação de órgãos para assinar.
E eu, falando que minha filha ia sair andando, ele falou, bom, esse é xarope, deixa ele aí que daqui a pouco vai cair a ficha dele. E meu telefone toca no subsolo do hospital, coisa que é impossível, porque hoje eu vivo lá dentro do hospital. Passou uns minutos, meu telefone tocou, era do Centro Cérebro Coluna, e aí falaram, o senhor pode vir aqui? Eu falei, posso. Cheguei lá no Centro Cérebro Coluna, pediram o meu RG e o dela, meu documento e o dela. Eu dei, e aí começou uma movimentação. Eu falei, gente, o que é que está acontecendo aí? E ninguém desenrolava. Eu falei, gente, o que é? Vocês vão falar que minha filha morreu? Esquece, minha filha vai sair de lá andando. Me dá meus documentos aí que eu preciso de ir embora. Eu preciso de ir lá orar por ela. E aí veio uma mulher, a Terezinha, e ela falou, não, eu só vim aqui para acertar a conta da cirurgia. Eu falei, não, liga para o meu cunhado que ele paga para mim, ele resolve isso aí. Eles não tiveram coragem de falar lá, eles me chamaram para uma coisa, e aí deram essa desculpa, e eu voltei para o hospital. Quando eu voltei para o hospital, os médicos falaram, olha, Fábio, Fernanda, vocês vão para casa, ela vai ficar aqui, a gente vai fazer alguns exames nela durante a madrugada, então, por favor, vocês precisam descansar, vocês não vão aguentar. E nos convenceram a irmos para casa. E durante eles fecharam um protocolo de morte cerebral dela. E aí na terça-feira cedo, eu fui para o hospital, e quando eu cheguei no hospital, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu larguei a Fernanda no hospital, e eu fui na padaria lá do lado do hospital. E aí eu peguei e falei, me dá esse bolo aqui, me dá 20 lanchinhos disso aqui, me dá 100 pão de queijo, me dá... E eu comprei um monte de coisa, e eu ia passando com saquinhos, chegava assim no porteiro do hospital, ia largando para ia largando para o cara do estacionamento, ia subindo aquele monte de coisa, o pessoal me ajudando a levar, montei uma mesa assim, para os médicos e para os enfermeiros da UTI, e orei em cima daquela comida, e pedi para Deus, para cuidar deles, para cuidar da família deles, para dar estratégia, proteção, para que não furasse um pneu do carro, para que eles cuidassem da minha filha, para que todas aquelas crianças estivessem alta, para que todas aquelas famílias estivessem bem. E aí nós fomos criando um ambiente dentro do hospital. E com esse ambiente que começou a ser criado, as pessoas elas se intimidavam um pouco, porque eu estava lá cuidando de todo mundo e minha filha estava morta. Então as pessoas começaram a se compadecer disso. E chegou na hora do almoço, eu fiz a mesma coisa. Chegou a noite, eu fiz a mesma coisa. E aí minha irmã, que fazia 7 anos que eu não conversava com ela foi lá para o hospital, e lá nós fizemos o nosso acerto lá, dentro do hospital. E naquele momento eu entendi que Deus só trabalha em cima de alinhamento. Então que não adianta a gente segurar perdão, né? Ou, pior ainda, né? Não pedir perdão, né? Então nós precisamos de acertar as nossas contas, né? Renúncia, né? Hoje nós estamos tendo aqui um tempo de renovo, de sermos renovados, feitos de novo, né? Então que essa palavra realmente venha trazer renovo para vocês, a fé de vocês, né? E naquele momento eu peguei meu telefone, eu liguei para um cara que ele tinha me dado um prejuízo gigantesco. E eu falei, fulano, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, cara, se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão. E você não me deve mais nada, está tudo pago. Pá, desliguei o telefone. Peguei, lembrei de outro cara, liguei e falei, fulano, tudo bem? Tudo bem. Cara, se você tiver alguma raiva de mim, estou te pedindo perdão. Você não me deve nada. Pá. E eu comecei a fazer esse acerto. Eu fui para o monte, todos os dias a gente estava em campanha no monte, e no caminho meu para o monte, minha sogra me liga. Filho, eu preciso de falar com você. Eu falei, fala, sogra. Ela falou, acabou. Eu falei, acabou o quê? Ela falou, acabou, filho, está todo mundo sofrendo. Eu falei, o que acabou? Filho, acabou. Chega, todos estamos sofrendo. Você tem que entender.
Eu falei, ah, da Gabi? Ela falou, é. Eu falei assim, sogra, a senhora conhece Deus? Ela falou, conheço. Eu falei, a senhora já viu ele? Não. A senhora já falou com ele assim, cara a cara? A senhora ouviu ele usar boca de pessoa para falar com você? Ela falou, não. Eu falei, então, comigo ele fala assim, a Gabi vai sair de lá andando. Ela falou, ah, é? Então tá bom. E pumba, desligou o telefone na minha cara. Porque estava todo mundo sofrendo, e sofrendo muito. E as pessoas do hospital estavam se movimentando para que aquilo acabasse. Porque quem já esteve dentro de uma UTI sabe como é a rotina de uma UTI. É muito pesada, né? E realmente era algo muito complicado para aquelas pessoas verem um cara do meu tamanho, de joelho no meio de uma UTI, clamando a Deus, e a pessoa te dando um prognóstico e eu ignorando simplesmente o que eles me falavam. Só que aí, na quarta-feira cedo, eu estava indo para o hospital e eu vi um carro da funerária assim lá na minha frente. Quem conhece em Rio Preto, ali na Rua General Glicério, em frente à Igreja Universal, eu estava e o carro da funerária estava um quarteirão para frente. Eu falei, nunca que você chegar na minha frente, esquece. Peguei minha BM e saí rasgando. E já arregacei, já passei no sinal vermelho e fui embora. Já entrei no hospital, já largava meu carro lá no estacionamento dos médicos, lá na frente do HCM, já larguei lá e eu subi. Quando eu subi, eu vi a Gabi lá, já falei, bom, estou rico. Já ajoelhei lá, já ajeitei, fiquei com ela um tempinho. E aí, foi um dia muito duro esse, porque muita gente bateu em mim para que eu assinasse essa doação de órgãos nesse dia. Até a Amália, que é vice-presidente do hospital, desceu para falar comigo nesse dia. E as coisas foram passando, só que quando deu 2h pouco da tarde, juntou minha família inteira, pastores, amigos meus, todo mundo ali na frente do HCM, e falaram assim para mim, Fabinho, ó, nós estamos aqui porque a gente te ama, a vida é um dom de Deus, Deus dá, Deus tira, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe o momento, e a gente está aqui para cuidar de você. Aí eu falei, gente, alguém tem Bíblia aí? Crente é bom demais, né? Já foi arrancando aqui um monte de Bíblia. Falei, acha aí, Jesus é morte. Não tem. Eu falei, esquece, morreu para salvar a Gabi, tudo certo. Vocês não precisam de acreditar, Ele prometeu para mim, não foi para vocês? Mas vocês querem me ajudar? Continua orando, está tudo certo. E aí, estava eu, o Coro, meu amigo, e o Fabinho, meu filho. Quando eles foram embora. Tem uma coberturinha na frente do HCM ali, que é um estacionamento de bicicleta, e lá era a minha catedral da fé. Lá eu me rasgava para Deus, joelho naquele asfalto lá, e o pau quebrava. Era eu e Deus lá. E nesse dia, eu fiz a oração mais importante da minha vida. E a oração mais importante da minha vida durou 30 segundos. Pai, nem teu povo mais acredita em Ti. Mostra para eles que o Senhor é Deus. Quando o Senhor entregou teu filho na cruz, o Senhor chorou, o Senhor sofreu, o teu coração se dilacerou. Não faz porque eu estou pedindo, nem porque o Senhor me prometeu, mas porque eu preciso. Eu não vou conseguir continuar se o Senhor não fizer isso por mim. E eu me despedi do meu filho e do Coro, meu amigo, e eu fui atravessando para entrar no HCM. Um senhor olhou para mim, tipo assim, coitado desse louco. Eu bati nele e falei assim, eu sou o louco que vou sair com minha filha andando aqui, ó. E só subi. Quando eu subi, estavam as mães, os pais todos para fora, a Fernanda estava para fora também, abraçada com a Sunny, que era a mãe do Ian, que também teve morte cerebral nesse dia. E quando começa esse procedimento, eles tiram todos os pais de dentro da UTI e eles ficam cuidando, né, das crianças lá e fazendo os procedimentos para eles poderem conversar. E nós lá, eu com minha filha morta, eu falo, não, vai dar tudo certo e tal.
Mas estava morta para eles, para mim não, eu já sabia que ela estava viva. E nós conversando, de repente, a médica mete o pé na porta, assim, empurra a porta, pega em mim e fala assim: pai, não desiste. Eu falei: nunca, doutora. Ela falou assim: por um milagre, eu achei um fiozinho voltando nela. Eu examinei o Ian, e eu estava passando do lado dela, e eu voltei e falei assim: deixa eu olhar. E ela passou, e falou assim, e eu achei um fiozinho. Pai, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, o meu marido foi acometido por um câncer, e todo mundo condenou ele à morte. E hoje meu marido está em casa, eu tenho 2 filhos, não desiste. Eu falei: nunca, doutora, minha filha vai sair daqui andando, porque ela tem promessa de Deus na vida dela. E aí foi aquele chororô, aquela loucura. E na quinta-feira cedo, o médico dela, o Lucas, ele veio em mim, 7 horas da manhã, e falou assim: príncipe, a Gabi está bombando. Ela voltou, príncipe, ela voltou, nós vamos colocar uma DVE nela, que é uma válvula para fora e tal. Eu falei: negão, vamos lá, já dei um beijo nele, orei com ele, e ele vazou com ela. Passou uma horinha e ela estava voltando, igual um Teletubbies, assim, com um caninho aqui para fora. E aí, na maca, e levou, estacionou ela lá, e ele falou: agora, príncipe, é você e Deus. Eu falei: rapaz do céu, até agora Deus te usou, a partir de agora senta e assiste o que ele vai fazer. Ele falou: eu creio. E aí, começaram a me preparar para ter uma filha vegetativa, né? Uma filha que ia ser só minha. E eu falava para eles que a minha preocupação era de tirar minha filha de lá de dentro, porque o resto era entre eu e Deus, era entre eu e meu pai. E começou um mover dentro daquela UTI, por quê? Porque dentro do hospital de base, vocês sabem, tem a FAMERP, que é uma faculdade. Então, dentro do HCM, tudo daquela molecada, aqueles estudantes, vão entrando lá dentro, aquele trupé, um rolo de gente. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei: bom, eu tenho que criar um ambiente aqui. Eu já estava dando comida, eu já estava orando por todo mundo, vou ungir todo mundo que entra aqui. Então eu fiquei de porteiro da UTI. Eu chegava a turma lá, eu ungia minha mão e ia um por um. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. E aquilo foi gerando um ambiente. Aí eu comecei a fazer as cascas de ovo dos colchãozinhos para eu orar em cima, porque aí a molecada eu já ungia tudo. Então aí eu comecei a ungir tudo os travesseiros, tudo a casca de ovo, tudo os lençol. Tudo aquilo foi virando um ambiente, foi transformando num ambiente do céu lá. Nós fomos consagrando aquilo. E nada é mais poderoso do que o nome de Jesus. E quanto mais eu fazia isso, mais coisas aconteciam. Só que durante esse processo, ela teve, primeiro foi a infecção de urina, depois ela teve a pneumonia, e depois teve que fazer a traqueostomia. E a traqueo eu não queria deixar de jeito nenhum, porque eles falaram que quando ela fizesse a traqueo, ela ia ficar dependente da traqueo a vida toda, porque para eles, ela ficaria vegetando, com um tubo aqui, né, dormindo. E aí a Natália, que era uma médica lá, que era professora inclusive lá da faculdade, ela falou para mim: Fabinho, deixa fazer. Traqueo faz no mundo inteiro, só no Brasil que entuba, machuca tudo, tira dela isso aí. Falei: tá bom, Nath, então faz. Aí chamaram o Dr. Murilo, fez lá 30 segundos uma traqueo, nunca vi um negócio desse, o cara bate, é rapidinho, é. E aí, ela ficou lá na traqueo e tal, e aí começaram realmente a me pressionar para tirá-la do particular, porque era uma loucura o que estava acontecendo, porque custa uma fortuna a internação, né, e eu falava: gente, esquece, eu não posso amar a Deus e ao dinheiro, eu só amo a Deus, o dinheiro eu tenho. Só que eles falavam: você está jogando dinheiro fora, vai gastar muito na recuperação dela, é uma loucura o que você está fazendo. O tratamento aqui do plano de saúde, do SUS e do particular é o mesmo. Eu falava: não interessa, eu vou até onde Deus mandar. A hora que tiver que parar, eu vou saber. E ela ficou apagadinha, eu pagando aquela fortuna de conta de hospital. Eu mandava meu cunhado fechar toda semana para minha conta, eles não tinham coragem de me cobrar, o hospital não me cobrava. E aí, é muito interessante que, quando a gente está em Cristo, a gente não tem medo de nada, né?
né? É impossível, né? A gente ter medo. Então eles falavam para mim, cara, é 50 mil uma diária, é 60 mil uma diária. Eu falava, deixa. Só que um dia cedo o médico dela vem em mim, desesperado, e fala assim, Fábio, eu não sei o que aconteceu. A Gabi pegou uma meningite fúngica. E meningite fúngica não pega dentro do hospital. Aqui pega viral, bacteriana. Deve ter ficado algum fungo no cabelinho dela, na cabeça dela, e entrou em alguma das 2 cirurgias que ela fez. E cara, eu vou ter que abrir a cabeça dela e lavar com antibiótico e fechar, então agora eu preciso que você ore. Mas que você ore com muita fé. Aí eu peguei e bati nele e falei assim, negão, a cerca que a Gabi não pula, ela arranca no peito e leva. E aí ele pegou e falou assim, eu acredito. Aí eu falei assim, se precisar de fazer a cirurgia, Deus vai conduzir com você. E se não precisar, Ele vai mostrar. Ele falou, estou descendo com ela para o centro cirúrgico agora. Eu falei, vamos orar. Oramos, só que não tinha centro cirúrgico, era só 1h30 da tarde. Só que quando deu 12h10, nisso já tinha gente orando pela Gabi no mundo todo. Já tinha tomado uma proporção gigante. Por quê? Porque era uma criança de 12 anos que teve um AVC, que nesse momento ela já tinha perdido 80% do cérebro, e que estava com um pai doido, uma mãe doida do lado, uns irmãos doidos e um monte de gente doida orando para ela sair de lá andando. Então as pessoas se juntaram nessa fé nossa. E foi tão engraçado isso, porque começou a ligar gente de centro espírita, centro de umbanda, começou a ligar gente de tudo quanto é lugar para mim. E aí eu peguei, eu falei, cara, eu não posso bater de frente, os padres, tudo de Rio Preto me ligando. Aí eu peguei e falei, bom, já sei. Todo mundo vai orar a mesma oração. Senhor Jesus, libera o sopro de vida da Gabi. Pronto. E aí começou, Senhor Jesus, libera o sopro de vida da Gabi. Senhor Jesus, libera o sopro de vida da Gabi. Entraram no centro espírita, Senhor Jesus, eu ensinei os caras a ser crente. Deu tudo certo. Evangelizei no meio da dor minha. Foi top de linha. E os caras viram Jesus liberar o sopro de vida dela. Foi melhor ainda, foi. E aí, quando deu 12h10, a Maura Negrelli atendeu o celular, que era a chefe da UTI, e falou assim, é um milagre. Me abraçou, me beijou, e falou assim, Fabinho, a Gabi está curada da meningite. Aí eu falei, amém, doutora. Ela falou assim, Fabinho, nós fizemos 2 coletas de líquor durante a madrugada, com as contraprovas. Todas deram positivo. Mas não existe, aqui no hospital, existe um exame de pesquisa, que ele só é feito nos melhores hospitais do mundo. E ele custa caríssimo. E nenhum plano de saúde e nem o SUS paga. E nós tivemos a estratégia, que é a palavra que eu usava para Deus, de fazer esse exame porque a gente sabia que você ia pagar. E mostrou que ela não tem nada. E nós repetimos os exames da madrugada e ela está curada da meningite. E aí eu peguei e falei assim, pode avisar a diretoria lá que pode tirar ela do particular, porque eu cumpri meu propósito com Deus. E ela ficou apagadinha, e aí falaram, ó, agora você vai levar ela para casa. Nós vamos preparar aqui, nós vamos organizar, estabilizar ela, e quando estabilizar, então você vai ter que começar a montar agora um home care na tua casa, tá? E eu falava, ih, esquece, minha filha vai sair daqui andando. Até que nós fomos por isolamento, eles tiveram cuidado, porque a menina tinha morrido. Depois tinha tido meningite fúngica. Eu fui ler no outro ano, que meningite fúngica é caixão. Não tinha imunidade nenhuma, não tinha nada. E aí, eu peguei, colocaram a gente no isolamento, e aí um belo dia eu estou lá, trocava, fazia tudo, dava banho nela, organizava, ajudava as enfermeiras. E aí a enfermeira Marielle pegou o queixinho dela e falou assim, Gabi, abre a boquinha para tia escovar teus dentinhos. E eu estou de frente para ela, ela pá, acordou. E aí eu olhei para ela e falei, filha,
Você voltou para o papai, filha? E ela não entendeu nada. E foi aquela loucura. E aí eu peguei, abri a porta do isolamento e fiz assim. Aí os caras, o que foi, ô louco? Vem, o que foi? A Gabi acordou! Aí, a UTI inteira. Todo mundo, a UTI inteira. Aí a Natália, a médica, olhou para ela e falou assim: Gabi, olha para a tia. Na hora que a Gabi olhou para ela, tudo aqueles médicos batendo, enfermeiro, o joelho no chão e falando: é Deus, Deus existe, Ele é Deus. E ele estava tudo igual a vocês, assim, tudo crente, top de linha. Tudo acreditando e vendo Deus. Porque eles viram alguém que estava morto ressuscitar. E foi muito lindo aquilo. E quando você passa muito tempo dentro do hospital com um filho, dentro de uma UTI, você vira médico também. E aí eu já peguei, eu falei, bom, eu preciso de ajeitar o lado dela, né? Falei, ó, filha, você teve uma gripezinha assim, mas é coisa mínima. Só que aí... Só que aí ela olhou pelo vidro da janela e ela viu que ela não tinha metade do crânio. E viu o cano nela. E ela olhava para mim, ela... Eu falei, calma. Ela não falava, né? Falei, calma. Todo dia Deus vai tirar um negocinho teu. Quer ver? Eu já peguei e comecei a tirar os acessos. Pá, eu mesmo. Eu falei, deixa quieto. Aí falei, deixa ele, vai, sabe o que está fazendo. E aí eu comecei. Noradrenalina e propofol no começo era assim, absurdo. Porque a nora era para ficar batendo. Para não parar o coração. O propofol era por causa da pressão. O cérebro dela estava inchado, então tinha que baixar a pressão. Era uma loucura. Bacia de gelo, mangueira dentro da UTI. Era uma doideira, era. Aqueles médicos se mataram de trabalhar. E medicina e religião, fé andam juntos, elas andam. E foi muito lindo, foi. Só que aí eu comecei a desmanchar essa questão dela, tirar remédio, organizar as coisas, todo mundo deixando. E aí eu peguei e coloquei um papel assim, 60 dias eu escrevi na parede. Uma folha de caderno e falei, ó, daqui 60 dias a gente vai colocar teu sim da cabeça. Vamos colocar ele daqui 60 dias. Nós vamos embora. Quando a gente voltar, daqui 60 dias a gente vai colocar. E depois de um ano e pouco, a gente vai tirar esse caninho teu aí, filha. Fica tranquila. E as coisas foram desenrolando. Né? Foram desenrolando e acontecendo. Até que marcaram a alta da Gabi para terça-feira. Só que quando marcaram a alta dela para terça-feira, eu já tinha mandado quebrar minha casa inteira. Arrancar tudo as paredes de casa, porque ela ia sair com algumas necessidades, né? Então eu falei, bom, destrói a casa, aproveita que nós estamos aqui, vamos para a chácara. Falei para a Fernanda, ó, pega teu celular aí, amor. Ela pegou, ela é muito boa com o celular, essas coisas, ela é rápida. Aí eu peguei e falei, Marcelo, você vai comigo para casa. Marta, você vai comigo para casa. Marcão, você vai comigo para casa. Cara, como assim? Eu falei, não, vocês vão cuidar tudo dela em casa. E nós montamos um time de 16 profissionais da UTI, para ir para casa. E os caras olharam e falaram, falei, cara, esquece, está todo mundo no barco. O que ela tem aqui dentro da UTI, ela vai ter dentro da minha casa. Vocês se viram entre vocês, a Fer está montando um grupo de WhatsApp, vocês arrumam os horários e se viram. E aí todo mundo topou e beleza. Só que eu comecei a orar a Deus e falar assim, Senhor, eu não posso me atrever a isso, mas fecha o ossinho da cabeça dela. Ela está sofrendo demais. E eu comecei a orar todo dia assim, Senhor, eu não posso me atrever a isso, mas fecha assim da cabeça da Gabi, ela está sofrendo demais. E eu fiquei o tempo todo. E quando deu terça-feira, na hora da gente ir embora do hospital, veio a junta médica toda em volta da gente, e falou assim, a gente não vai poder dar alta para ela hoje. Aí eu falei, por quê? Falou assim, porque nós vamos ter que fechar o osso da cabeça dela. E aí eu peguei e falei assim para ele, fui eu que pedi para Deus. Ele falou, você é louco, você não podia ter pedido isso para Deus nunca, rapaz. Ela vai pegar uma infecção agora, depois de tudo que nós pagamos. Eu falei, rapaz, você é burro. Se Deus está mandando pôr, você acha que vai acontecer alguma coisa? E aí ele falou, é verdade, você tem razão, vamos pôr. E aí,
marcou para quinta-feira a cirurgia. Ele fez um coquetel de medicação, né, de antibiótico, né, realmente para antifúngico, todas essas coisas aí. Só que o pessoal do hospital que cuida dessa parte não deixou, porque ela estava muito fraca, então ela não pôde tomar essa medicação e foi para a cirurgia na quinta. E o ossinho estava guardado dentro da barriguinha dela, do abdômen. Era tão grande a calota que tiraram dela, que foi cortada em duas. E nesse momento, quando ela desceu, a gente estava orando, estava buscando, enfim. Só que a cirurgia não acabava. E ela já estava com 6 horas lá e ela não voltava. Quando de repente, ela volta acordada, com a cabeça toda remendada, assim, dando risada. E a mulher puxando a maca, aquele povo tudo. Aí, a Lívia, que era a anestesista, falou: Fabinho do céu, a Gabi me deu trabalho, hein? Falei: por quê? O que aconteceu, doutora? Ela falou: nossa, toda hora ela ia escapando da minha mão, ela ia escapando e eu voltava e buscava. Ela teve 2 paradas cardíacas durante a cirurgia. Ela foi e voltou várias vezes e voltou acordada. E aí, estacionamos a maca dela lá na UTI e preparamos, isso foi numa quinta, para ir embora para casa, né? Largamos tudo organizado. E aí no domingo eu falei: gente, ó, quero ir embora, tá tudo certo, já temos equipe, já tudo organizado, amanhã cedo eu vou embora para minha casa. Não, eu falei: esquece, estou indo embora, vou colocar ela dentro da brinquedoteca ali, ó. Aí eles: não, então vamos organizar, me arrumaram um quarto lá. E aí, no outro dia cedo, nós fomos, porque você sai da UTI, você tem que passar pelo menos um dia na internação normal para ter a alta qualificada. E aí, no outro dia cedinho, eu já fui no posto, assim, né, da enfermagem, da chefe. Falei: oi, tudo bem? Ó, por favor, eu preciso da alta qualificada da Gabi. Aí ela falou assim: o senhor é o médico? Eu falei: não, eu sou o pai. Nisso já vem um médico assim, fala assim: ele é doido, dá o que ele quer, dá tudo que ele quer aí. Aí ela pegou e anotou tudo lá e tal. Eu peguei, larguei ela com a minha irmã e a área com a minha mulher. Falei: bom, fomos primeiro na Cenemed, alugamos respirador, cilindro de oxigênio. E aí começamos a montar aquela estrutura, comprar traçado, isso, aquilo, outro, né? E levando tudo para a chácara, organizando roupa de cama, aquele trupé. E aí, quando deu 5 e pouco da tarde, a gente tinha marcado de ir embora às 6, a gente tinha marcado uma festa no hospital, na porta do hospital. Minha irmã me liga e fala assim: tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma não tão boa. Eu falei: fala. Ela falou: a não tão boa é que a gente não vai embora hoje. Eu falei: por quê? Qual que é a boa? A Gabi arrancou a traca que a mãe jogou fora. E o médico falou que ela não vai precisar de usar mais. Só vai dormir aqui hoje para ficar em observação. E aí, nós dormimos lá. E no outro dia, por volta da hora do almoço, nós descemos os 5, né? E fomos com a cadeira de roda. Eu parei no balcão, está mais ou menos onde está o teclado. E era até aqui, eu parei meu carro aqui. Os guardinhas lá já ajeitaram tudo, paramos nossos 2 carros aqui. E, Príncipe, você tem a imagem aí dela de vestidinho amarelo? O vídeo de vestidinho amarelo? Eu falei: filha, chegou a tua hora agora, você vai sair daqui andando. Olha o tamanho da cirurgia que tinha arrancado do crânio dela. Isso, vamos. Pode ir, fala, pai, tira o pé, vamos. Não, é nossa. Não, Fábio, você tem que ir do outro lado. Estamos indo embora aqui, ó. Ela vai sair andando daqui do hospital. Vamos, filha, vamos. Vai, Vamos, pode. Tranquilidade, Gabi. Tranquilidade. Ajuda, vamos. calma. Não. Tá aqui, tá Isso, filha, vem tranquila. Calma. Vamos em paz. Papai está ajudando, vamos. Nós vamos lá no carro. Vamos lá. Tá chegando. Vai, chácara. Vem tranquila, amor. Vem A gente tranquila. tá indo pra lá, vai lá. Glória a Deus. Eu vou estar mandando um beijo pra você. Glória a Deus, filha, é isso aí.
Deus seja louvado. Calma, amor. Parabéns, filha. Tá? Vamos lá. Parabéns, filha. Vamos lá. Vai lá pra chave. Vem tranquila, Parabéns, amor. Pode filha. vir tranquila. Vem tranquila. Parabéns, filha. Devagarinho. Não tem que ter pressa, não tem que ter pressa. Você- E aí, a Gabi tá aí, ó, viva hoje para a glória de Deus. Levanta, filha. A Gabi, pelas imagens dela, se você pegar as imagens dela hoje, ela não poderia andar, falar, comer, enxergar. Eu levei ela no melhor neuroreabilitador do mundo, que é o Sims. O cara, quando olhou as imagens dela e olhou para ela, começou a chorar e falou assim: milagre não se explica. Continua fazendo o que vocês estão fazendo. E só que o que vocês viram aqui, vocês estão achando que é milagre? Não é milagre. O milagre eu vou contar para vocês agora. É sério. Põe aquele texto de Gênesis 6 que está aí anotado para vocês. Eu preciso que você coloque na NTLH. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você sua mulher, seus filhos e suas noras. Deus falou para Noé: Noé, vai no deserto, faz uma barca, coloca teus filhos lá dentro. E ele escutou a voz de Deus e fez. O mundo acabou, mas com ele não aconteceu nada. Deus me deu uma promessa. E quando ele me deu uma promessa, era dos 5 em cima do altar. E eu não deixei nem que a morte parasse essa promessa. E hoje minha família está aqui. Só que agora, é onde vem agora o milagre. 7. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Pega a foto da Gabi sendo internada, caída dentro da loja, que tem a data. Por favor. Mostra a data, tem a data em cima. Você consegue enquadrar a data? – 17 de fevereiro. Mostra ela entrando no hospital. Com a data. 17 de fevereiro. No 17º dia do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar. No dia 17 do 2º mês, ela teve um AVC. Coloca aquele print agora que tem a data dela saindo do hospital. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 40 dias ela estava entrando em casa. Não se esqueça de uma coisa: a Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor fala com você. Ela é a palavra inerrante, viva, eficaz. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela levanta qualquer coisa, ela muda qualquer situação, se você crê de todo coração. Use o seu conhecimento, coloque em prática.
Não seja um religioso, um cara atrasado. Não seja uma pessoa que segura para você. Viva o que Cristo tem. Honre o sacrifício de cruz. Ele morreu na cruz para que a gente tenha vida e vida em abundância. Não abra mão disso. Viva isso. Se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, se você acha que você está perdido em algum momento, Ele ressuscita mortos. Está aqui. Está aqui. Não há ninguém como o nosso Deus. Não existe, é impossível. E agora, vocês vão ver algo muito lindo. Tem um videozinho que eu coloquei aí, que eu mandei para você um vídeo. Não o dela andando. Segura, segura. A história da Gabi, ela rodou o mundo. E virou um filme agora, um documentário. E essas pessoas que vocês vão ver aqui agora, falarem nesse trailer, nesse teaser do documentário, os que não são da minha família são os médicos. E a mulher que vocês vão ver que mais se emociona nesse teaser, ela é a vice-presidente do hospital. É a mulher que foi levar a doação de órgãos para mim. É uma mulher que tem mais de 10 mil funcionários sobre a responsabilidade dela, mais de 6 mil médicos. Solta aí, príncipe. Recebi uma promessa de um profeta, nunca tinha pisado na igreja, e ele desceu no meio do culto e batendo em mim e falou: é aqui, é aqui, é aqui, eu quero a tua família em cima do altar, testemunhando o que eu vou fazer na vida de vocês. Ela estava sem onda, sem atividade nenhuma no cérebro. Ele falou: filho, acabou. Fui pro monte orar, porque eu tinha uma promessa, e eu lembrei, e eu fui falar com quem me deu a promessa. Eu fui chorar pro meu pai. O Fábio nunca viu o Fábio desesperado. Foi a dedicação e a fé. E ele o tempo inteiro acreditava. O quadro da nossa Gabi é estável. Nada é na nossa força. Obediência total a Deus. Eu nunca vi uma pessoa que entra em protocolo de morte cerebral sair. Não depende mais dos médicos. Porque depois da Gabi eu fiquei uma outra pessoa. Meu pai, sabe? É meu... tudo pra mim. O que dizer de um Deus tão grande, tão bondoso, tão generoso, tão misericordioso? A Ele damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Faça a renúncia. Abra a mão. Dentro do hospital, eu entendi que o que tem preço não tem valor. E o que tem valor não tem preço. Porque lá eu dava todo o dinheiro do mundo para tirar minha filha. Só que não resolveu. E o pior de tudo, aliás, o melhor de tudo, é que Deus testou meu coração e viu que é o ponto de que quando chegou a hora de eu pagar a conta do hospital, o meu cunhado foi lá, eu nem ia falar isso, mas é pertinente. Eu pedi para o meu cunhado ir lá acertar para mim, e ele levou, os caras estavam com um prontuário gigantesco, eles fizeram um X e falaram assim: não tem como a gente cobrar, porque nós queremos participar desse milagre, vê quanto o Fábio quer pagar. E ele falou assim: como eu vou falar para o meu cunhado, a vida da filha dele? Aí escreveram um número, que eu não sei esse número até hoje. Só que aí eu falei para ele, ó, pega o Fabinho e paga desse jeito, expliquei como teria que pagar.
E o meu filho, junto com o Daniel, meu amigo Coro, ligaram para alguns clientes nossos e começaram a falar: você tem 30 mil de conta aqui para pagar, manda 50 de cheque, em 5 cheques. Você tem tantos mil aqui, manda tanto de cheque. E eles pagaram o hospital. Eu não precisei nem mexer no dinheiro que eu tinha. Deus mandou o recurso para pagar o hospital também. E durante esse processo, eu quis dar um relógio para o médico que cuidou dela, né? E eu peguei, chamei um amigo meu, falei assim: Marquinhos, compra um Rolex assim do Fausto para mim, assim, assim, assim. E aí ele pegou, me levou o relógio, eu peguei, dei para o médico, o cara ficou feliz. Passou, quando a gente estava em casa, eu falei: Marquinhos, eu preciso de pagar o relógio. Ele falou: que relógio? Eu falei: o que deu para o médico. Ele falou: esquece, eu quero participar do milagre. Eu arranquei do meu braço e dei o meu. O nosso Deus, Ele não precisa de ouro e de prata. Ele é o dono do ouro e da prata. O que Ele quer é o nosso coração, o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa lealdade. Então, eu acredito que nós aqui, nós devemos fazer esse exercício todo o tempo e continuar consagrando a nossa vida e a nossa família a Ele. Porque nós vamos viver milagres como nós vimos o da Gabi. Isso tem que passar a ser natural, a gente tem que passar a conviver com milagres. E nós precisamos disso. E esse ambiente que a gente está aqui agora é propício para isso. Então eu vou pedir para o Léo orar por quem se sentir que está necessitando agora de viver um milagre. Vou pedir para vir aqui na frente e que você possa viver esse milagre. Você já imaginou se abraçar Lázaro depois que saiu da sepultura? É um milagre vivo. Eu estou abraçando um milagre vivo. É a manifestação da graça e do poder de Deus. Meu Deus. Você pode ficar em pé, por gentileza? Se você precisa de um milagre, querido. Milagre existe. Olha para a vida da Gabi, milagre existe. O nosso Deus é o Deus do impossível. Meu Deus. Ele é um Deus de amor. O que é difícil para o teu Deus? O Deus que criou o céu da terra. O Deus que tem os céus na palma de suas mãos, que mede os oceanos na concha de suas mãos. O que é difícil demais para o teu Deus? Começa a orar agora, começa a orar em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas e começa a fazer um ambiente para a manifestação da glória de Deus. Sabe, eu não sei como é que anda a tua fé, eu não sei qual é a convicção que você tem que Deus pode fazer o impossível. Talvez você esteja igual Maria, igual Marta, que fala: Senhor, já faz 4 dias, não tem jeito, já morreu. Mas aquele que é dono da vida, aquele que tem nas mãos a chave da vida e da morte está nesse lugar. O Deus do impossível está neste lugar, e Ele pode todas as coisas. Oh Deus, oh Espírito Santo, oh Deus, obrigado pela vida da Gabi, Pai, obrigado pela restituição, Deus. Nós temos a convicção de que o Senhor é um Deus vivo, e que foi o Senhor que ressuscitou a Gabi daquele leito de hospital, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Deus, por nos dar a oportunidade de ver um milagre vivo. Mas agora, em nome de Jesus, Deus, cada pessoa que está aqui à frente,
Eles vieram porque acreditam que o Senhor é o Deus do sobrenatural, Pai. Essas pessoas que estão aqui à frente, elas acreditam no milagre, senão não estariam aqui. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, aquela escada de anjo que tinha em Betel, Deus, nós clamamos agora, Espírito Santo, comece a passear nessa igreja. Comece a liberar cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha com uma onda de poder agora. Sopra sobre cada vida agora. Na autoridade do nome de Jesus, Deus, dê ordem aos teus anjos agora. Vá arrancando tumores agora em nome de Jesus. Vem Deus, vem Deus. Aquela causa, Pai, que aos olhos da medicina não tem cura, aquele câncer que aos olhos dos médicos não tem cura, em nome de Jesus, Espírito Santo, comece a orar, querido, comece a orar. Ora em línguas, aumenta o teu clamor em nome de Jesus. Se mova na direção do Espírito Santo. Se mova, vai mais profundo. Aguce a tua fé aí, querido. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os céus querem ouvir o teu clamor. Aguce a tua fé em nome de Jesus. Ative a tua fé. Conquiste a tua cura pelo poder da fé em nome de Jesus. Não há nada que é impossível para o teu Pai. Não há nada que seja difícil. Não há nada. Ele alabaceia cheias. Xerialabaceia lalabas. Oh Deus. Espírito Santo. Vem mais, Pai. Deus. Oh Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, é a tua noiva, Pai. Nós estamos prestes a um derramamento sobrenatural do teu Espírito sobre toda a terra. Começa agora em nome de Jesus, Deus. O Senhor prometeu uma unção de sinais, prodígios e maravilhas, e vai começar hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doença, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Câncer, saia agora, em nome de Jesus. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Doença dos infernos, espírito de enfermidade, sai agora na autoridade do nome de Jesus. Artrite, artrose, dores nos ossos, nas articulações, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Ser curado agora. Toda dor de coluna, sai agora em nome de Jesus. Vértebras, voltem à normalidade agora. Disco articulares, volte à normalidade agora em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Toda doença, toda infecção sanguínea, problema de pressão arterial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, volte à normalidade agora todo o sistema circulatório, em nome de Jesus. Pai amado, começa Deus, começa Pai, sopra Deus, nós queremos mais da tua unção, Pai, nós queremos mais da tua presença. Diabetes, eu te amaldiçoo em nome de Jesus, sai desse corpo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, toda doença dos infernos, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu profetizo a cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há médico em Gileade, a saúde está estabelecida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje tivemos uma conferência de pastores, né, com todos os formandos aqui, né, junto com uma conferência de renovo, né, então realmente hoje foi uma noite de milagres, realmente. Levem isso para o resto da vida de vocês, coloquem todos os dias, sabe, é muito bom quando a gente vê uma médica de uma relevância igual a Amália falar: depois da Gabi, eu me tornei uma outra pessoa, porque antes, eu não acreditava em Deus, né? Eu não sabia quem era Deus, mas depois eu vi que Ele existe, né? Então, levem isso para a vida de vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade, foi uma noite maravilhosa. Contem com o meu amor, com a minha fidelidade, com a minha amizade e com a nossa aliança, né, Léo? Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, igreja. Beijo. Acende a luz, por gentileza. Será que nós podemos adorar a Deus um pouquinho? Podemos? Cara, sabe que delícia que é. Aumenta o microfone um pouquinho, Guinaldo. Que delícia que é a gente presenciar um milagre, sabe? Meu Deus, a Gabi, gente. Deus restaurou ela. Deus ressuscitou ela. E ela é uma menina tão meiga, tão linda, tão maravilhosa. É um doce. Talvez poderia ser tua irmã, tua parente.
Deus é maravilhoso, amém? Fique em pé, por favor. Zanza, apague a luz, por favor. Você tem motivo para adorar a Deus? Deus te deu saúde, amém? Graças a Deus você não está no hospital. Graças a Deus você não passou por aí, pela UTI. Talvez mediante a um quadro tão trágico, tão triste, talvez você possa refletir a respeito de tudo que Deus tem te dado, o quão bom Ele tem sido com você, com a tua família. E talvez hoje seja o momento de você, com o coração sincero, erguer as mãos e exaltá-lo por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos adorá-lo, adore o Espírito em verdade. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores. Se Deus procura, quer dizer que não é fácil achar. A gente só procura aquilo que a gente não está achando. Deus procura verdadeiros adoradores. E sabe o que eu aprendi a respeito da verdadeira adoração? Não é aquele que canta bem, é aquele que canta de coração, é aquele que se rasga, é aquele que se abre, é aquele que fala com verdade, é aquele que canta com o coração. Adore Ele de coração, querido. Seja achado de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Cante como se fosse a tua última noite, como se fosse a tua última oportunidade de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Cante em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem contra nós será? Quem contra nós será? O bom pastor não vai deixar faltar. Não vou temer, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas tua palavra
permanecerá. Aleluia! Uou! Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, amanhã nós continuaremos nesse mover. Amanhã vem dose dupla de grandes homens de Deus. Pastor Murilo, lá de Nova Mutum, vai estar ministrando. E o pastor Saulo, lá de Brasília, também vai estar ministrando aqui à noite. Vai ser um grande mover de Deus. Um grande mover de Deus. Se eu fosse você, não perdia por nada. Amém? Começamos amanhã às 19 horas. 19 horas, não perca, esteja aqui, guarde o seu lugar, porque Deus vai sacudir o pau do bambu aqui. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Aleluia, Ricardo. Estenda a tua mão assim. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar todo o seu povo. Em nome de Jesus, Deus, despeça-os em paz, que eles possam estar descansando, que o dia amanhã seja incrível em nome de Jesus, Pai. Nós queremos desde já abençoar a vida do pastor Murilo, a vida do pastor Saulo, a viagem deles das suas casas para cá, Pai, guarde, proteja, livre de todo acidente, de todo mal, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo, desde já, possa começar a mexer as águas, sacudir o Espírito, Deus, e que esse ambiente de glória e de presença possa ser sobrenatural amanhã, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe e até amanhã. Dá um abraço nessa pessoa linda do teu lado, profetiza na vida dele em nome